Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa, hoje nossa aula conteúdo de matemática para o 8º ano. O nosso conteúdo hoje é sobre a resolução de exercícios que envolvem diagonais de um polígono, certo? Na última aula nós vimos o que é um polígono, como é que se classifica um polígono, né? E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre as diagonais de um polígono. Então, vamos iniciar. Então vamos agora resolver a primeira questão, o exercício 1. Olha o que ele fala aí. As lutas de MMA têm ganhado admiradores pelo mundo todo. O local onde essas lutas acontecem possui o formato de um polígono regular, denominado de octógono. Qual a quantidade de diagonais que partem de cada vértice desse polígono, né? Então aqui nós temos a pista, né, de MMA, certo? Observe que nós temos 8 lados, portanto nós temos um octógono. E a pergunta que eu faço para você, né? Aqui nós temos um polígono convexo, ele é regular, bonitinho. Quantas diagonais ele vai ter? Gente, diagonais de um polígono são segmentos internos ao polígono que ligam dois vértices, certo? Que não são consecutivos. Então, por exemplo, se eu fixar esse vértice aqui, eu posso ligar ele a este vértice, eu posso ligar ele a este, eu posso ligar ele a este, ele a este, ou ele a este daqui. Eu não posso ligar ele a este nem a este, porque se eu fizer isso, se eu ligar ele a vértices que são consecutivos a ele, eu não vou estar com segmento de reta por dentro da imagem, mas sim vai ser um lado da imagem. Então, nesse caso aí, não conta como diagonal do polígono, ok? Então, olha aqui a nossa resposta. As diagonais são segmentos com extremidades em dois vértices não consecutivos dos polígonos. Como o octógono tem 8 vértices, já que ele tem 8 lados, existem 7 segmentos partindo de cada vértice. Claro, gente, ó, observa. Novamente aqui na nossa imagem. Eu tenho esse segmento, eu tenho este, e isso vai dar 7. Só que 2 deles, como eu mencionei já para você, não podem ser contados. Por quê? Porque são lados do octógono, são lados da figura, e não entram na definição de diagonal. Então, de cada vértice parte 7 segmentos, sendo que 2 deles são lados do polígono, então não serve na contagem. Portanto, 7 menos 2 daria 5. Então, de cada vértice de um octógono regular partem 5 diagonais. Certinho? Então, esta seria a nossa resposta. Exercício 2. Roberto estava desenhando um polígono convexo em seu caderno e sua amiga Gisele perguntou que polígono era aquele. Roberto não disse o nome do polígono, mas respondeu que em cada um dos vértices do polígono convergiam 12 diagonais. Qual polígono ele estava desenhando? Ou seja, né, qual era o polígono que ele estava ali representando no caderno dele? Bom, gente, então vamos ver qual vai ser a resposta desse problema. Gente, o número de lados de um polígono convexo ele é igual ao número de diagonais que convergem em cada vértice somado com 3. Né? Então, nesse caso, você pode observar essa ideia, a justificativa dessa ideia, com base no exercício anterior. Né? De cada vértice partiam quantas diagonais? Partiam 5 diagonais. E a gente estava trabalhando com um octógono. E você sabe que o octógono tem 8 lados, né? E 8 é o resultado da adição de 3 a 5. Então, nesse caso aí, o problema, apesar de terem mudado os números, ele vai seguir a mesma ideia. Ou seja, o número de lados, né, do polígono vai ser 3 unidades a mais do número de diagonais que partem de cada vértice. Portanto, este polígono aí que Roberto estava desenhando, ele tem 12 mais 3 igual a 15 lados. Portanto, né, o nome desse polígono é um pentadecágono, ok? Um polígono de 15 lados. E é um polígono convexo, tá, gente? Para a gente garantir que ele, né, realmente tenha diagonais. Exercício 3. Sabe-se que o número de ruas do bairro em que Bruno mora é igual à quantidade de diagonais de um icoságono, um polígono de 20 lados, tá, gente? Assim, o bairro em que Bruno mora possui quantas ruas? Vamos lá. Gente, o icoságono ele é um polígono, certo, de 20 lados. Assim,
pode-se calcular o número de diagonais de um icoságono da seguinte forma. Vocês lembram nas aulas que a gente teve, né, durante o ano letivo 2020, que o número de diagonais de um polígono em função da quantidade de lados é dado pela fórmula n multiplicado por n menos 3 sobre 2. E aqui faz todo sentido essa fórmula, por quê? Nós vimos já que de cada vértice partem n menos 3 diagonais. Então, se eu tenho n vértices, então ao todo nós teríamos n multiplicado por n menos 3. Só que eu vou dividir por 2 porque eu estou contando cada diagonal duas vezes. Então essa formulazinha aqui, gente, ela nos auxilia, né, a encontrar o número de diagonais de um polígono conhecendo-se, né, a sua quantidade de lados. Então, para eu saber quantas diagonais vai ter, no caso, um icoságono, basta eu substituir n por 20, porque esse polígono possui 20 lados. Então, tomando n igual a 20, nós vamos ter que d é igual a 20 multiplicado por 20 menos 3 sobre 2. Toma cuidado porque aqui, por mais que nós temos uma multiplicação, a subtração está separada, está isolada por parênteses. Então, primeiro a gente resolve a subtração. Então, fica 20 multiplicado por 20 menos 3. Bom, 20 menos 3 dá 17. Então, fica 20 multiplicado por 17 sobre 2, ok? Isso, né, implica que o valor de D é 20 vezes 17 dá 340 sobre 2. Ou então você poderia dividir o 20 para 2, que dá 10, e depois multiplicar pelo 17. Ambas as formas estariam corretas. Então o valor de D é 340 sobre 2. E assim sendo, né, o valor de D vai ser resultado da divisão de 340 para 2, que dá 170. Isso quer dizer que um polígono, né, o icoságono, um polígono de 20 lados, possui 170 diagonais. Certinho? Então, nesse caso, né, esse número é o valor numérico da quantidade de ruas, né, que tem no bairro de Bruno. E essa quantidade vale 170 ruas, ok? Exercício 4. Observe a tirinha a seguir, né? Aqui nós temos uma tirinha e olha o que ela diz aí. Na conversa entre os polígonos, percebe-se que o triângulo confunde o hectágono, né, com o círculo. Gente, o que é um hectágono? É um polígono de 100 lados. Se você imaginar esse polígono, ele tem tantos lados, né, que ele vai se confundir com um círculo, ele vai parecer um círculo, mas ele não é um círculo, certinho, gente? Isso acontece porque um hectágono regular, isto é, tem todos os ângulos internos congruentes e todos os lados de mesma medida, né, ele possui muitos lados. A impressão é de ele ser uma figura redonda, mas na verdade ele continua sendo um polígono, pois tem todos os lados formados por segmentos de reta, tem vértices, tem ângulos internos e tudo mais. Além disso, o círculo não tem diagonais, enquanto o hectágono tem. Gente, nunca se confunda, tá? Círculo nunca vai ser polígono. Então ele não vai ter os elementos que o polígono tem, como vértices, lados, diagonais e assim em diante. Então nossa pergunta é o seguinte: quantas diagonais um hectágono, que é um polígono de 100 lados, vai ter? Você com certeza deve imaginar que vão ser muitas diagonais, né? Bom, para eu determinar esse problema, basta eu usar a nossa formulazinha, né? O hectágono é o polígono de 100 lados, e assim eu vou usar a nossa formulazinha n multiplicado por n menos 3 sobre 2, com n valendo 100. E aí eu faço as continhas básicas. Primeiro eu substituo n por 100, né? E faço aqui 100 menos 3, 97. 97 multiplicado por 100, e este produto dividido por 2. Eu posso fazer aqui 100 multiplicado por 97 dá 9.700, depois divido para 2, 4.850. Ou ainda, 100 dividido para 2 dá 50, 50 multiplicado por 97 também daria 4.850. Isso quer dizer, né, que um hectágono ele possui 4.850 diagonais, certinho? Se eu quisesse saber, né, quantas diagonais partiam de cada vértice, eu dividia esse número aí podia dividir esse número aí por 100, ok?
né? E, portanto, o icosságono, né, o heptágono, né, que é um polígono de 100 lados, ele vai ter 4.850 diagonais. Então a resposta correta seria a letra C, ok? Então, finalizando nossa aula de hoje, na aula de hoje nós retomamos o conteúdo de diagonais de um polígono através da resolução de exercícios. Então, voltando aqui para mim, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha entendido como é que a gente calcula quantas diagonais um polígono vai ter em função da quantidade de lados. Depois compareça na plataforma Eduque, assista novamente essa aula para você fixar melhor o conteúdo, entender melhor a fórmula, né, e aplicar ela nos exercícios. Até a próxima, fiquem com Deus e bons estudos.